Olá, meu nome é Clarice, eu sou aluna do curso de Direito, primeiro semestre, da Unicenec, Osório. Eu estou gravando esse vídeo para um trabalho da disciplina de Ciência Política e Teorias do Estado, ministrada pelo professor Dr. Everton Butch. O tema do meu grupo é Formas de Estado, Federado e Unitário. E a minha parte é explicar as diferenças do federado e do unitário. Muito bem. A maioria dos países, na verdade, não é federada, é unitária. Por quê? Por causa da extensão territorial. A maioria dos países não é muito grande a ponto de ter que dividir por estados-membros, descentralizar, né, a administração. Então, o unitário, ele centraliza o governo, né? Um governo central. Como o nome diz, unitário, uma forma única, né? E o federado não, né? Ele tem estados-membros, vários estados-membros, cada um com autonomia, maior ou menor, mas com autonomia, né? Com receita própria. Por que eu falei maior e menor autonomia? Porque depende do país, né? Aqui no Brasil mesmo, nós somos federados, os estados-membros brasileiros têm autonomia até certo ponto. Se for comparado com os Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos da América do Norte, os estados lá têm muito mais autonomia que nós, brasileiros. Porque os estados do Brasil. Por quê? Porque eles é como se fosse cada estado norte-americano é como se fosse um estado unitário, porque eles têm leis diferenciadas. Então, no Texas, por exemplo, existe pena de morte. Nos outros estados, nem todos, a maioria dos outros estados não tem. Aborto, tem estado americano que tenha o aborto legalizado e outros estados não é legalizado. Então, assim, e já no Brasil não, a gente tem leis federais, por exemplo, o aborto é uma lei federal, não pode em nenhum estado praticar o aborto, entende? Então, assim, mas os dois são federados, né? Então, os maiores países do mundo são federados, o Brasil, Estados Unidos, Rússia, Índia, Austrália, Canadá, com distinções, como eu falei, na China também e a China é mais complicado ainda, porque a China está se modificando muito e ainda tem uma questão lá de Hong Kong, né, que era ex-protetorado da Inglaterra, então mas é federada. Muito bem, então a diferença principal é essa, né, que o unitário tem um governo central. Não quer dizer que o unitário não tenha seus polos administrativos, mas esse polo administrativo, ele ouve lá, por exemplo, a demanda da população, da região, e ele passa para o central, né? Para aquele governo unitário. E aí o governo vai dizer se acata ou não, vai dizer o que tem que ser feito naquela situação, né? E aqui nos federados, aqui no Brasil, aí cada estado administra de uma forma. Tanto é assim que um outro exemplo que eu posso dar bem atual é a questão da pandemia, da Covid, que cada estado está administrando de uma forma diferenciada, né? O tempo de isolamento, o comércio aberto, né? Cada estado está tendo suas regras diferenciadas, né? Então, isso é um exemplo típico do federado e unitário. O Reino Unido é um exemplo, grande, e é um exemplo que é de estado unitário. United Kingdom, né? Reino Unido. É um pouco mais complicado, porque lá também tem monarquia, né? Na Inglaterra. Mas eles têm os países, né? País de Gales, Irlanda, Escócia, né? Mas eles são unitários. É unitário e cada um tem certa autonomia, mas eles é um governo unitário, né? O que mais que eu posso explicar das diferenças do federado? Bom, eu falei que no federado os estados-membros têm receita própria, alíquotas diferentes, né, diferenciadas. No caso da Rússia, a Rússia modificou algumas leis para o Putin, que é o presidente, poder estar no poder, né? Ele está no poder há décadas.
né? Ele foi modificando a lei para ele poder se manter ali no governo. Isso dá uma característica de ditadura, digamos assim, né? Mas não é federado. A China é bem diferente, a Índia também. Canadá tem uma parte, o Canadá tem duas administrações, né? Uma parte também tem a ver com a Inglaterra, né? Tem a parte francesa, tem a parte inglesa, mas é federado. Então é isso, os estados membros têm a autonomia, né? É descentralizado, os federados são descentralizados e em determinados momentos centralizado também, como eu falei, um exemplo dos Estados Unidos, né? Que cada estado tem leis próprias. E já o unitário não, é único, né? Centraliza ali o poder e ele que determina para todos os outros entes daquele país, né? Os polos administrativos daquele país. Eu queria encerrar o vídeo deixando uma pergunta para o professor e para os alunos, né? Que o Vaticano é o menor país do mundo, não sei se vocês sabem, ele fica em Roma, né? Onde o Papa fica. Eu queria perguntar para vocês, depois da nossa apresentação, se o Vaticano, o que vocês acham? O Vaticano, ele é unitário ou ele é federado? Tchau!